Olá, meus amigos, tudo bem? A paz do Senhor, aqui é o professor Silvio. A gente vai estar dando continuidade à matéria de angelologia que já foi iniciada aí com o polo da área 35, tá bom? Eu já peguei algumas informações aqui que já foi tratado na aula, tá bom? E a gente vai estar dando assim continuidade. Esse é um assunto que é angelologia, como outras, né, temáticas da sistemática, é um desses assuntos dentro da sistemática que eu mais considero complicado de nós trabalharmos, né? Isso porque a angelologia ela trabalha muito com o imaginário das pessoas. As pessoas têm muitas ideias acerca do que sejam os anjos, né? Muitas discussões a gente vê na igreja, atualmente, né? Desculpa, pessoas discutindo questões como se os anjos têm ou não têm asas, né? Discutem sobre o poder do anjo, perguntam se Miguel ele é mais poderoso que Satanás, né? Se em uma batalha, uma batalha entre os dois anjos, quem venceria, entendeu? A cor dos anjos. Quando a gente entra para o assunto do assunto voltado para os espíritos caídos, a gente começa a ver outras questões, como por exemplo, quem é Satanás, se ele de fato é o rei do submundo, ou o rei do inferno. A gente, na verdade, a gente sabe que a gente cresceu, vamos dizer assim, dentro de uma ideia de que o inferno é o reino de Satanás, né? A gente tem muito essa ideia. Então a gente percebe que existe muita coisa que não tem fundamentação bíblica, entendeu? Eu não vou dizer que as ideias que povoam a mente das pessoas leigas em relação à teologia, elas estejam totalmente erradas, né? Mas muita coisa a gente percebe que não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação teológica, enfim, por aí vai. Por isso é por isso que a gente tem que, como diz alguns estudiosos, o estudo dos anjos ele precisa ser estudado dentro da perspectiva bíblica, né? Tudo que a gente falar tem que ser dentro da perspectiva bíblica, porque ele é um assunto realmente, como eu falei, muito espinhoso, né? Um assunto que eu considero muito difícil de lidar, porque as pessoas têm uma pré-ideia, né? uma ideia do que sejam os anjos, e a Bíblia vai mostrar que os anjos, né, eles têm as suas funções. Interessante, eu quero começar logo aqui usando alguns textos bíblicos, tá bom? Eu estou aqui com um livro aqui em mão. A gente vai usar, como eu já falei para vocês, a sistemática do Stanley Orton. Eu vou já pegar ela ali e vai trabalhar hoje alguns pontos aqui. O professor anterior já explicou o que significa a palavra anjo. É bom sempre salientar isso, né? Tanto no hebraico, né, malak, né, como também no grego, angelos. Não importa, a ideia é a mesma, né, de mensageiro. Se você for estudar a palavra hebraica lá, de malak para anjos, ou mensageiro, essa expressão ela é muito utilizada também referente a outras situações, né? A ideia de mensageiro é muito forte, até mesmo as línguas antigas, quando queriam falar de deuses que traziam mensagem, essa coisa toda, tem essa ideia aí, a mesma ideia de anjo, porque a ideia de mensageiro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia de mensageiro é a ideia de alguém que está a serviço de alguém. Essa que é a ideia que a Bíblia procura passar para nós. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Os anjos, eles são mensageiros. Ou eu poderia até dizer o seguinte: os anjos estão a serviço de Deus, né? Isso está muito claro. Se você pegar e estudar de forma exaustiva a palavra anjo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é exatamente essa conclusão que você vai chegar, que eles estão a serviço de Deus. E a ideia de mensageiro, a gente vê que essa ideia ela é bastante rica, porque até mesmo no livro do Apocalipse, quando começa os primeiros capítulos, a gente lê lá
as cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia Menor, né? E cada igreja na Ásia Menor, ela tem na verdade, ela tem um pastor, né? E esse pastor é chamado de anjo. É claro que não é anjo espiritual, são pessoas. Então você observa ali que o termo ângelos ali, no grego, no caso, do Novo Testamento, está sendo aplicado a pastores. Por quê? Porque são mensageiros, né? São mensageiros. E mensageiro de quê? Da palavra de Deus, né? Mensageiro das ordens divinas, mensageiros das revelações de Deus. Então essa é a função dos anjos, servir a Deus. Então por isso que esse nome aí se pega emprestado, esse termo, e aplica aos pastores ali da igreja. Aqui no livro que eu estou aqui em mão, isso aqui não é o do menino, né? Isso aqui é um outro livro da editora Agnus, A Religião Cristã na sua expressão doutrinária. No capítulo que ele fala sobre a questão dos anjos, tem uma questão aqui que ele fala que pode, assim, que descreve bem os anjos, né? Ele diz aqui que a existência e a atividade dos anjos são recebidas como verdades aceitas no Antigo e no Novo Testamento. Ponto. Então, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma reticência ou contrariedade com relação a esse assunto. Esse é um assunto que a gente, daqui a pouco eu vou passar aqui no Stanley Orton, um panorama histórico, né, sobre essa questão dos anjos. A gente vai ver a opinião de alguns pensadores ao decorrer, né, da história da igreja, tá bom? Aí você vai ver que ele vai citar algumas passagens, como por exemplo, no Antigo Testamento, a questão dos anjos. Lá em Jó 38, capítulo 38, verso 7, diz: bradavam de júbilo na criação do mundo. Inclusive, essa passagem de Jó 38, verso 7, né, que fala que eles bradavam de júbilo, alguns até acreditam naquela passagem lá de Gênesis, quando fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse verbo aí, fazer, né, o façamos, ele é muito discutido dentro da teologia, para tentar entender quem são as outras pessoas que estão participando ali da criação do homem. E uma das teorias que tenta decifrar essa palavra, uma das teorias é a de que o façamos ali é a presença dos anjos que estão ali acompanhando, não que eles ajudaram a fazer o homem, entendeu? Mas eles estão ali assistindo, porque o próprio livro de Jó, e é bom sempre lembrar que Jó, ele é um livro antigo, apesar de ele não estar colocado nas primeiras páginas do Antigo Testamento, mas Jó é considerado pela sua data, pela sua linguagem, né, pelo seu conteúdo, ele é considerado aí um livro antigo, um livro patriarcal, né? Um livro patriarcal antes da lei mosaica. Então aqui tem muita coisa aqui que é escrita, que os estudiosos vão falar isso, né? Que é um livro ali equiparado às histórias de Gênesis, entendeu? E alguns chegam até a dizer mesmo que é o livro mais antigo do Antigo Testamento, mas essa não é a questão. Eu só quero colocar aqui a passagem para mostrar que é muito forte essa ideia de anjos no Antigo Testamento. Inclusive, alguns vão defender essa ideia de que eles estavam ali presentes na criação do homem. É claro que existem outras teorias sobre esse texto de Gênesis, né? Quem já estudou, quem já leu alguma coisa, sabe que existe ali em Gênesis, né? Existe ali em Gênesis essa ideia do façamos, uma espécie de plural majestático. Mas aqui é uma outra história, isso aqui é mais hermenêutica. Eu só coloquei esse exemplo só para mostrar para vocês como algumas coisas podem ter, eu não vou afirmar, por isso que eu digo que falar sobre determinados assuntos da teologia é um pouco complexo, mas pode ser que tenha uma relação. Claro que isso requer uma exegese, requer, claro, uma interpretação melhor, né? Uma contextualização para saber se de fato tem sentido ou não. Ele fala mais aqui outros textos, né? Vai citar outras passagens, como por exemplo, geralmente possuem a forma humana, e do mundo, né? Humana e tem aspecto de homens, né? Você vai ver que há muitas passagens onde os anjos eles estão realmente na forma humana, eles não estão em outra forma, e isso vai levantar muitos questionamentos também. A forma dos anjos, qual é a forma dos anjos?
a forma dos anjos é espiritual, né? A forma dos anjos, ela é espiritual, a gente sabe disso, ele tem corpos espirituais. Logo, eles não estão limitados pelo espaço, né, pela matéria, né, eles não estão limitados como nós estamos limitados. Eles conseguem se movimentar dentro do mundo espiritual e no mundo material de uma forma bem mais rápida do que nós, né? Só que vai haver passagens, como por exemplo, deixa eu dar uma olhada nessa passagem aqui, abrindo aqui a Bíblia, em Gênesis capítulo 18, né? Gênesis capítulo 18, deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 2, né? Versículo 2. A história lá de um visitante, né, divino. Ó, e o texto diz assim: Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. Observe que o texto não está dizendo assim: Abraão levantou os olhos, e eis que 3 anjos estavam em pé junto a ele. O texto é muito claro, a narrativa é muito clara, é muito direta em dizer que tem aqui são 3 homens. Então é nítido a ideia de que esses anjos que apareceram ali para o patriarca Abraão eram anjos, mas eles estavam na forma humana, né? Eles estavam na forma humana. E aí alguém vai perguntar: professor, será que hoje ainda os anjos podem se transformar, ou eles podem estar numa forma humana entre nós? Meus queridos, aí é que começa a entrar as especulações, é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Se na Bíblia, no Antigo Testamento, fala que eles trabalharam dessa forma, entendeu? Por que não poderiam trabalhar também em nossos dias atuais? Só que eu não posso afirmar, eu nunca conversei com anjo, eu nunca vi um anjo, nem sei se já passei por um, eu não posso afirmar isso, né? Mas eu não acredito, não penso que essa capacidade, né, eles perderam, tipo, esse poder, essa forma de ficar igual os humanos, né? E mais um detalhe, uma vez que eles estão nessa forma humana, a gente sabe, lendo as histórias, que eles comem, eles falam, eles têm uma relação igual aos outros seres humanos, entendeu? Aqui também vai falar em Gênesis 19, 13, né, que alguns anjos foram, esse que a gente acabou de ler, né, foram os anjos que foram comissionados, né, para destruir Sodoma. Já em Números 22, versículo 22, o texto fala de um anjo que apareceu a Balaão. No Novo Testamento há referências frequentes, a gente sabe isso. Teve anjos que apareceram a José, foi o pai de Jesus, a Zacarias, a Maria, né? Os anjos se dirigiram a Jesus depois de ter ele sido tentado. É muito forte o ministério de Jesus, os anjos estão muito relacionados. No Getsêmani também ele foi. Enfim, a gente vai ver que existem muitas passagens, né, bíblicas sobre os anjos. Agora só um detalhe, gente: há uma diferença entre o estudo dos anjos no Antigo Testamento e há uma larga diferença do estudo dos anjos no Novo Testamento. Isso está muito claro, né? Se você for observar o Antigo Testamento, os anjos, né, o relato das obras, das aparições dos anjos é muito maior do que no Novo Testamento, né? A gente percebe que existe uma teologia angelical mais forte no Antigo Testamento. Inclusive, né, a questão do anjo da guarda, a gente vê uma doutrina semelhante no judaísmo. No Novo Testamento nem tanto, mas no Novo Testamento a gente vê uma doutrina semelhante, né? Não é à toa que quando o autor do livro de Hebreus, ele vai ter como tema central, o autor do livro de Hebreus, ele tem como tema central mostrar que Cristo, o ministério de Cristo, que a pessoa de Cristo, ela é superior a tudo que passou. Ele fala que o ministério de Cristo é superior a Moisés, né, ao sacerdote, que o ministério de Cristo ele é maior que várias coisas, e claro, principalmente que o ministério de Cristo ele é maior do que os anjos. Por que será que o autor do livro de Hebreus
qual a necessidade que ele teve, né? Vamos colocar assim, qual a necessidade que ele teve de dizer que Cristo é maior do que os anjos, né? Que o ministério dele é maior do que o ministério dos anjos. Porque para mim, para você hoje, na atualidade, isso pode até parecer algo normal, né? É algo que é o óbvio, vamos colocar assim, é o óbvio. Mas, meus queridos, nós estamos vendo que ele está escrevendo com um grupo de pessoas, que alguns colocam que aquela igreja, né, que está recebendo essa carta, são novos convertidos, dos quais muitos vieram da religião judaica, tá? Então, o autor do livro de Hebreus, ele vai colocar isso porque ele sabe que quem está lendo aquela carta, ele tinha uma ideia da teologia angelical, ele tem uma ideia, entendeu? E certamente é uma doutrina, é uma teologia muito forte, então por isso ele sente a necessidade de pegar e colocar aquelas palavras para mostrar, olha, Cristo é superior a tudo isso aí tudo é sombra, né? Tudo isso é tipo assim, é bom, é legal, tal, mas a gente percebe que tudo isso é sombra, é passado, e agora tudo se resume, ou tudo termina na pessoa de Cristo Jesus, ok? A gente vai ver, só para encerrar essa parte desse livro, sobre a questão da origem dos anjos, né? A origem dos anjos também é um outro ponto, a origem dos anjos. Meus queridos, é muito complicado, de fato, é muito complicado a gente falar sobre a questão da origem dos anjos. Vai haver muitas teorias. Eu volto a falar, eu tenho que bater sempre nessa tecla, meus amigos. Eu volto a dizer, a questão da origem dos anjos, entendeu? Vai ter gente que vai, por exemplo, usar o texto do próprio primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então ali, o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, alguns entendem que nessa palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, esteja aí incluso a criação dos anjos. E aí, para você ver como é que como é que as coisas são, né? Vocês verem como é que são as coisas. Aí eu vou defender, vou usar só esse texto, claro, tem outros, né? Mas eu vou pegar esse texto de Gênesis, tá bom? Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, capítulo 1, que agora me veio uma coisa na cabeça. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra feita caos, né? Não, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele vai dando continuidade, disse Deus haja luz. Mas só esses dois primeiros versículos aqui, né? Então a gente observa que no versículo 1 há uma descrição da criação da terra e uma descrição da criação dos céus. Então alguns intérpretes, alguns teólogos acreditam que nesses céus esteja contido também os anjos, apesar do texto não estar dizendo isso, entendeu? Mas alguns entendem que os céus, né, e a terra, entendeu? Aqui, no caso aqui, os céus, está contida a questão dos anjos. O que eu quero chamar a atenção? Se de fato, nós temos aqui no versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, um relato da criação angelical, né? Então nós temos que admitir que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, ele é uma narrativa, apesar de pequena, mas ele é uma narrativa da totalidade da criação. Ou seja, quando Deus criou os céus, ele criou não só, vamos colocar assim, o lugar chamado céu, né? Mas ele criou também os céus e também os habitantes, aquelas pessoas que estão lá no céu, que no caso seriam os anjos. Então a gente tem que admitir isso, né? E ao mesmo tempo que, como falei, criou Deus os céus e a terra, né? Nós temos que admitir também que a terra foi também criada na sua completude. Aí você deve perguntar, professor Silvio, e o resto
da narrativa do capítulo 1. Como é que fica? Por exemplo, no versículo 3, começa dizendo assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E assim vai o restante da narrativa, da criação aqui. Gente, aí é que está a questão. Tem uma teoria, por que eu estou falando isso aqui? Porque tem uma teoria que vai dizer que o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, que é o que eles chamam de teoria do caos, né? Ou do abismo, né? Que alguns defendem essa ideia de que do versículo 1 para o versículo 2, nós teríamos aí uma lacuna, né? Essas trevas que estavam sobre a terra, elas são resultado da queda de Lúcifer. Eu já estou até adiantando aqui uma coisa aqui que a gente vai falar na outra aula. É o resultado da queda de Lúcifer. Mas aqui nós vamos ter um problema, né? Nós vamos ter um problema, entendeu? Muito grande. Porque a partir do versículo 2, né, que fala isso, a partir do versículo 3, nós vamos observar claramente que Deus, ele continua criando as coisas, como vai dizer lá no livro de Hebreus, pelo poder da sua palavra. Uma vez que eu aceito a ideia de que o versículo 2, ele é uma narrativa, né, ele é uma narrativa que quer descrever a queda de Lúcifer, entendeu? Eu vou ter um problema com o restante do texto, porque a ideia que alguns estudiosos vão falar é que o mundo está sendo criado, as coisas estão sendo criadas. E não parece, você pode até discordar de mim, eu sei que estuda, você pode até discordar, mas não parece que Deus ele está como se recriando, né, o mundo a partir de uma matéria que já foi criada. O que parece é que as coisas estão sendo organizadas. O que pode acontecer aqui, o que pode ser, isso aqui, é claro, tem muita discussão, tem muito debate, por isso que eu falo, é um texto bastante polêmico. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis é um texto extremamente complicado, é um texto extremamente complexo. São textos, na verdade, complexos, porque são textos que levantam muitas teorias, são textos que levantam muitas questões, que até hoje os grandes estão debatendo. Mas enfim, se eu admitir, entendeu, isso, que o versículo 2 é de fato da onde nasce ali a teoria do caos, né, ou da lacuna, é verdadeira, então eu tenho que admitir que do versículo 3 em diante, que fala sobre a narrativa, Deus não estaria criando as coisas do nada, entendeu? Ele estaria, na verdade, fazendo uma recriação da terra, porque com o impacto da queda de Lúcifer, isso teria causado aí uma destruição, teria causado aí um caos, uma catástrofe, e aí agora Deus passaria a recriar. Mas me parece que não é isso que o texto quer falar, entendeu? Eu penso que a gente tem que pensar, né? Tem que ter linha de pensamento, mas eu acredito, uma coisa que eu acredito, que na verdade, do versículo 3 em diante, quando a Bíblia fala no princípio criou Deus os céus e a terra, é possível, não estou dizendo, não estou batendo matemática, mas quando essa criação da terra, Deus teria aí criado a terra, mas a partir do versículo 3, a narrativa do Gênesis, ela vai começar a mostrar como ele vai desenvolver essa criação, entendeu? Por isso é que vai ter um pensamento, vai ter um pensamento que o versículo 1 do livro de Gênesis, o versículo 1 do versículo de Gênesis, ele não seria um versículo, ele seria mais um título, uma epígrafe. Tem essa ideia, no princípio criou Deus os céus e a terra, só uma epígrafe. E o restante dos textos, ele vai descrever como é que foi que aconteceu esse negócio, entendeu? Eu penso que tem sentido, não estou dizendo que é a verdade, tá? Como eu volto, a gente está dando aula de teologia, você que está estudando teologia, precisa entender que a teologia, ela não é uma ciência que apresenta apenas um ponto de vista, entendeu? Ainda que nós temos o compromisso de ensinar teologia embasado na Bíblia, mas isso não tira de maneira nenhuma nós de pensar, de refletirmos as outras possibilidades. É claro
que a gente sempre bate na tecla. Gente, interpretação é interpretação. Então, não existe essa de que a interpretação, ela é algo de tipo, como alguns falam por aí, né? Tem várias interpretações, né? Várias interpretações. Só que não é bem assim não. A interpretação da Bíblia, ela tem que ser levada de forma literal, tá? Ao pé da letra, porque eu acredito que a pessoa que escreveu o texto bíblico, ele tem a intenção de passar alguma mensagem, né, para os seus leitores. Outra questão também que eu quero abordar aqui, meus queridos, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Eu pretendo gravar, eu vou ver se eu gravo ele de 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Porque esse é um assunto que eu falei, ele é muito extenso. O que a gente pode aprender com o estudo dos anjos? Antes de eu entrar na parte do conceito de anjo, no decurso da história aqui, agora eu vou estar utilizando aqui o nosso querido Stanley Orton, tá bom? O que a gente pode aprender com o estudo dos anjos? Primeiro, humildade, né? O Stanley, na verdade, que é o organizador dessa teologia, mas quem vai escrever o capítulo sobre seres espirituais criados é a Caroline Denise Bach, acredito que é assim que pronuncia o nome dela, e o Frank Matia, né? São 2 autores, são 2 teólogos, tá bom, que vão escrever sobre esse assunto. E eles colocam aqui que a primeira coisa que nós podemos aprender com o estudo dos anjos é a humildade. A humildade. Os anjos são seres que, apesar de habitar junto ao trono de Deus, servem continuamente aos salvos de maneira invisível e às vezes imperceptivelmente, tá? Inclusive nos livros pseudepígrafes, né, nos livros apócrifos, naqueles livros que são considerados obscuros, livros que são considerados fora do cânon, né, da Bíblia protestante, tá? Tem um livro lá chamado Primeiro Adão, livro de Primeiro Adão, né? Esse livro, ele é um livro que vai fazer algumas revelações, né? Claro, é um livro que não é canônico, ou seja, não é sagrado, mas ele diz lá que um dos motivos porque Lúcifer teria se revoltado e se rebelado contra Deus é porque Deus ele deu atenção, né? Ele teria dado atenção ao homem, criado o homem, e ele entendia que o homem ele é um ser insignificante, uma criatura menos importante, e ele ficou extremamente, em outras palavras, enciumado, e por isso ele causou toda aquela rebelião, e por isso também ele vem perseguindo a raça humana, porque o Deus Todo-Poderoso deu muita importância. Mas a gente vê claramente, a gente vai ver isso, né? Inclusive até aqui no livro de Hebreus, eu vou aqui ler rapidamente aqui. Você tem aqui no livro de Hebreus, capítulo, é logo o primeiro capítulo, né, de Hebreus, capítulo 1, no livro de Hebreus. Aqui, versículo 4, capítulo 1 diz assim, tornando-se mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Lembra que eu falei agora há pouco? É interessante isso aqui. Por que o autor, por isso que eu fiz aquela pergunta, por que o autor do livro de Hebreus, né, ele vai colocar no seu livro, na sua epístola, na sua carta, ele vai colocar aqui essa temática, né? Porque para o cristão, para o cristianismo, né, é mais do que natural, no caso nos dias atuais, é mais do que natural a gente ter como os anjos como apenas servos, ministros do Senhor. Mas ele coloca, no versículo 5, pois a qual dos anjos jamais diz, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Tá? Observe claramente aqui que eles
estão como ministro. O que é que significa a palavra ministro? No grego, a palavra ministro, se você pegar o termo ministro e estudar o significado dessa palavra, ministro é uma pessoa que serve, né? Alguém que serve. Isso é ser ministro, ok? A gente percebe isso claramente. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver sobre os anjos, né, e que a gente pode aprender com eles, vendo aqui Hebreus e outras passagens, é que eles são humildes, ou seja, eles estão realmente a serviço, e estão a serviço, como diz o próprio livro de Hebreus, a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, a função deles é servir, humildade. Então, nós que somos, se a gente for fazer aqui uma análise comparativa, e a gente percebe isso claramente, olhando para a Bíblia e olhando nossa condição humana, a gente vai perceber claramente que não tem como comparar a nossa condição humana, a nossa forma humana, né, com a forma de um anjo, o poder, enfim, eles são muito superiores a nós. Mas veja bem, um ser superior se submete a uma criatura finita, limitada, que é o homem, para servir, porque ele está ali executando, né, a obra de Deus, né, a vontade de Deus, ok? Eu vou dar aqui uma pausa e vou recomeçar novamente o vídeo a partir desse tema aqui, para que não fique assim muito longo e cansativo para vocês, tá bom?